Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no UFG, uma realização Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. As convidadas dessa noite são as violonistas colegas e queridas Cristina Tourinho e Terezinha Prada. Cristina Tourinho é graduada em violão pelo Instituto de Música da Universidade Católica do Salvador e na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. É mestre, doutora e pós-doutora em Educação Musical, atuando como professora de violão em vários cursos no Brasil e no exterior. Dedica-se à pesquisa de técnicas e metodologias do ensino do violão para iniciantes. Possui livros e artigos escritos sobre o tema. Ingressou como docente na UFBA em 1982 e recentemente aposentou-se como professora titular. Seja bem-vinda, Cristina. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui, Flávia. Você vai apresentar a Terezinha primeiro também, né? Vai apresentar a Terezinha agora. Tá bom, André. Vamos lá. Terezinha Prada, que é a nossa outra convidada querida, é bacharel em violão pela Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, Unesp, mestre em Comunicação e Cultura pelo Programa de Integração da América Latina da USP, doutora em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora associada da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal do Mato Grosso, é líder do grupo de pesquisa Núcleo dos Estudos de Composição e Interpretação da Música Contemporânea, é docente do curso de bacharelado em violão e do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT, autora dos livros Violão, de Villa-Lobos a Léo Brauer, e Gilberto Mendes, Vanguarda e Utopia nos Mares do Sul. Integra o grupo Núcleo Caravelas do CESEM, Universidade Nova de Lisboa. Sejam bem-vindas, então, Terezinha também, né? E seja bem-vinda, Cristina Tourinho. Então, para iniciar nosso bate-papo de hoje, eu passo a palavra para a nossa decana do violão, nossa musa querida, inspiradora, Cristina Tourinho, para iniciar um pouco esse nosso bate-papo de mulheres violonistas. Obrigada, Flávia. Muito obrigada pelo convite. Também é uma honra estar aqui falando com vocês duas, velhas amigas, queridas de tanto tempo. Quando você falou da violão na universidade, eu fiquei pensando muito no que eu iria falar especificamente sobre violão e sobre a universidade. Aí eu me lembrei que o violão na universidade, ele é, de uma certa forma, bem mais recente, né? Porque o violão era, até um século atrás, era instrumento de malandro, né? Poucas as senhoras, as moças de sociedade, tocavam violão por preconceito mesmo, né? Então, essa coisa do violão tá chegando na universidade é uma coisa mais ou menos recente. Aqui na Bahia, começou por coincidência com uma mulher violonista, que foi a professora de Cajueiro Pérez. A professora Edila é citada no dicionário do Lucas Prati, ela é citada na revista O Violão, ela é citada pela Márcia Borda nos artigos de Márcia e na dissertação de mestrado dela. Então, assim, a professora Edila era uma menina na época, né? E ela tinha apoio do pai para tocar violão. O pai dela incentivava que ela tocasse, né? E teve, inclusive, que botar na porta na janela da entrada da casa dele uma proteção, um anteparo, porque as pessoas ouviam o som do violão e quando viam uma menina tocando, ficava todo mundo se debruçando. Quem me contou isso foi a própria Dona Edi, com a qual eu tive a sorte
de estudar logo que eu entrei na escola de música como estudante, em 1976. Mas aí, falando de Dona Edith na Universidade Católica, e Josmar Assis na Universidade Federal, desculpe, Dona Edith na Universidade Federal, e o Josmar Assis na Universidade Católica, né? Que eram os professores de violão aqui de Salvador. E era também uma, como é que se chama? Não existia essa coisa hoje que a gente tem da licenciatura em música voltada para o professor de sala de aula, que está voltando, que está, digamos assim, trabalhando com os alunos, né? Era uma coisa bem diferente quando eu comecei a estudar violão. E eu entrei na escola de música, já no diploma da Católica, mas eu fiz um novo vestibular. Eu entrei na escola de música da Federal, eu fiz licenciatura. E ninguém falava da licenciatura que a gente hoje está sendo tão, digamos assim, feita dessa maneira aqui, né? Que as pessoas procuram fazer, voltar para a escola, para o ensino público. Não tinha isso, né? Quem estudava violão na licenciatura, estudava as mesmas peças de uma pessoa que estudava para a parte de performance, né? Para o bacharelado. Então, isso aconteceu durante algum tempo, mas aos poucos foi mudando, né? Então, não foi de uma forma, como que eu digo, muito taxativa. Eu penso que talvez uma coisa que ajudou a se definir mais o violão na licenciatura foram as coisas que foram acontecendo. Tipo, em 1990 foi criada a ABEM. Na ABEM, a gente teve pela primeira vez a oportunidade de se encontrar sistematicamente para discutir assuntos de música e passamos a ter uma bibliografia em português, coisa que a gente não tinha. Aconteceu o Unicim em 2004, o primeiro Unicim que o Flamengo organizou, que também foi uma oportunidade de a gente começar a discutir o ensino coletivo, que cada um fazia, e a gente não se formava, não discutia, não tinha bibliografia, não tinha nada disso. Depois, eu acho que aconteceu o PIBID. O PIBID foi realmente muito importante para os professores de licenciatura, de uma certa forma, pressionassem os professores de instrumento a dar uma formação mais específica para o aluno e aluno na escola, né? Porque, na verdade, a pessoa que está estudando para atuar na escola como professor de música, ela precisa primeiro ler música, tocar o instrumento, lendo uma partitura, mas ela também precisa tocar de ouvido, ela precisa aprender a tirar uma cifra, ela precisa aprender a transportar, né? E para isso ela precisa de um pouco de técnica básica mesmo, mas bem feita, né? De sonoridade, de saber, digamos assim, cuidar das mesas, essas coisas todas que a gente não diferenciava entre licenciatura e bacharelado. Quando o Flávio me convidou, eu fiquei pensando, eu gostaria muito de reforçar essa posição do violão, que ele foi ganhando espaço na universidade, quer dizer, é um violão que é um violão de bacharelado, da pessoa que vai ser solista, que é subir no palco, vai fazer um concerto, e é um violão do professor de música. Né? E as produções são feitas a partir de uma certa hora, porque elas eram um pouco tímidas, elas começaram a aparecer. Então, os nossos alunos, eles são o quê? São luthier, são técnicos de som, no estúdio, né? E fazem outras profissões relacionadas à música. E, para isso, claro, uma formação na universidade também é muito importante e funciona muito bem. Então, para iniciar, eu queria deixar
essa colocação e dizendo assim, que nos últimos 10 anos da minha vida, eu trabalhei provavelmente só como professora para a licenciatura, para o bacharelado interdisciplinar, para as outras graduações da UFBA, que não violão, mas de gente que queria tocar violão, e curso de música popular. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, esse papel da universidade na formação de uma pessoa que vai atuar não como instrumentista solista, mas que vai precisar ter um conhecimento bom e sólido para utilizar o instrumento como forma de expressão e de criação também. Então, para começar isso, Flávia. Obrigada, Cristina. Daqui a pouco, então, a gente volta falando um pouquinho mais, né, do violão, do violão em variados contextos, né? E é isso. Então, vou aproveitar. Deixa eu acrescentar também. Então, chegou, Flávia. Tá. Você está ouvindo? Tá certo. Estamos ouvindo. Pode falar. Não, então é isso. Eu ia complementar mais coisas que você não chegava, mas não ficou branco. Não. Mas, não. Na verdade, a introdução que eu queria fazer é essa. Tá certo. Então, daqui a pouquinho a gente volta com você. Vamos chamar agora a professora Cristina Prada, Terezinha Prada, né, que vai falar um pouquinho da experiência dela como violonista, hoje batendo um papo. Antes, a gente tem muita coisa em comum, né, Terezinha? Os congressos, os cursos Souza Lima, todo esse trabalho antes da universidade, né, os cursos de verão no violão, e onde as meninas não eram muitas, né? Então, falar um pouquinho da sua trajetória no violão, Terezinha. Um prazer em recebê-la. Obrigada, Flávia. Realmente também para mim é um prazer, uma emoção muito grande estar aqui revendo você, né? A gente se viu há pouco tempo lá em Portugal, mas fazia um tempo que eu não revia a Cristina Tourinho. É uma pessoa que para mim representa muito do violão no Brasil, e ela foi minha banca de concurso público na UFMT, né? Então a gente sempre tem aquela gratidão, né, enorme por esse trabalho, né, que ela teve, né? Sempre uma apreensão, né? Então ela era uma pessoa que a gente olhava para ela tinha um olhar assim de bondade, né? Um olhar assim de calma, né? Que transmitia para a gente. Então isso é muito importante, essa empatia, né? E essa solidariedade. E também gostaria de dar boa noite a todos que estão assistindo, né? E a todos os meus amigos, meus alunos, todo o pessoal do violão, minha família também. E eu também tenho essa mesma sensação da Cristina Tourinho, né? Como o violão, ele começou, né? Com essa problemática de ser um instrumento marginalizado, né? É um instrumento que, por tocar música popular, né, ele sempre teve essa visão mais estreita da sociedade, que a música popular deveria ser menor, portanto, né? O que vem do povo, né, não pode, mesmo que seja escondido, a gente ouve, mas não pode dizer que aprecia. Então, o violão ele foi sempre acoplado com isso, né, com esse preconceito com a música popular brasileira, que é um absurdo, porque a música popular brasileira é riquíssima. E tanto que nas ementas de qualquer bacharelado, todo mundo toca música popular, porque é um nível de música instrumental altíssimo. Então, só pessoas com mente estreitas que continuariam a separar música popular, né, e música erudita para serem feitas num bacharelado, por exemplo. Mas eu tenho essa mesma impressão da professora Tourinho, que o violão entrou pela licenciatura, aquela questão de ser um instrumento complementar à composição, à regência, aos outros instrumentos, por ele ser um instrumento harmônico, né, a possibilidade de fazer conjuntos, né, de violões, eu também vejo por esse lado. Ele entrou pela licenciatura e depois foi colocando assim mais espaço para ele mesmo, né, por mérito próprio, porque afinal é um instrumento, né? É um instrumento com todas as probabilidades e todas as possibilidades de fazer o repertório da história da música. Então, ele foi entrando e criando o seu espaço, e hoje, a última vez que eu olhei, assim, né?
das 60 e poucas universidades públicas que eu tive acesso por uma questão de pesquisa, eu lembro que 45, 46 já tinham o violão, né, como componente do bacharelado mesmo em música, né? E acredito que seja até maior esse número hoje. E sempre com esse diálogo com a licenciatura, né? São duas coisas que se complementam. E é exatamente o que acontece na minha universidade, né? Eu dou aula na UFMT há 14 anos, e eu entrei para ser da cadeira de violão na licenciatura. E, aos poucos, a cidade foi pedindo, o estado de Mato Grosso foi pedindo, né? Foi criando essa demanda, e eu e mais duas colegas, né, principalmente, né, com o apoio, claro, do departamento todo, mas eu e mais duas colegas iniciamos a trajetória do bacharelado em violão na Federal do Mato Grosso, que foi inaugurado em 2013. Então, eu acredito que ele seja bem caçulinha, assim, do Brasil todo, né? E é exatamente isso que a gente vê. Eu acho que o bacharelado, ele é uma intensificação. E a gente precisa ter um diálogo com as pessoas, com os docentes que estão fora da graduação, que estão fora da universidade, porque são eles que preparam os nossos futuros alunos. Então, a gente é muito grato a todo o pessoal de Escola Livre de Música, de projeto social, de conservatório, de aulas particulares. A gente não pode esquecer que a docência não é uma prerrogativa única de uma universidade, né? Então, eu peço encarecidamente para que não pensem isso, que existe algum tipo, né, de celeuma. Não existe celeuma nenhuma, existe um diálogo enorme, e a gente é muito grato. A gente que está na graduação agradece demais ao trabalho de todo tipo de professor, né, daqueles mais jovens, que até os que estão ali na luta todos os dias, né, que são os responsáveis por dar essa formação inicial, ou às vezes até muito bem dada, né, com aulas particulares, com as escolas livres, mas que a pessoa, em determinado momento, ela sente a necessidade de intensificar e ampliar, e eu acho que é isso que a graduação faz. Eu mesma sou muito grata, tanto aos meus professores do bacharelado que eu fiz, né, sou eternamente grata, quanto aos colegas e amigos que eu fiz lá, né, porque os amigos também te ensinam, né. Então, eu não posso esquecer jamais da influência que teve em mim o meu professor, né, o Giacomo Bartoloni, o professor de música de câmara, o Peter Dalsberg, que eu achava sensacional, ter aula de coro com Samuel Kerr, ter aula de história da música com o Vitor Gabriel, que eu aprendi coisas que eu jamais imaginaria, né? E aula de música brasileira, de história da música brasileira e etnomusicologia com o Alberto Iqueda, e por aí vai, né? Já estou sendo injusta de esquecer, deveria saber o nome de todos, lembrar de todos. Eu acho que me esforçando eu lembraria. Mas eu também agradeço muito aos colegas e aos amigos que formei lá, né? Como o Gilson Antunes, que me influenciou demais, né? E sempre foi uma referência para mim o trabalho do Gilson, né? Então é isso, tudo isso, todas essas experiências a gente leva para quando está dando aula, né? Você tem que ter essa empatia de lembrar quando você era aluno, né? Se eu estiver falando demais, você me avisa, tá, Flávia? Que eu estou meio sem noção, aqui, o tempo está voando aqui para mim, né? Então é isso, eu acho que o bacharelado em violão, né, a graduação em violão, ela chega para intensificar e dimensionar os estudos. Então, no bacharelado, você vai entrar em contato com composição, né, você vai entrar em contato com análise musical, você vai entrar em contato com a disciplina de estética, de etnomusicologia. Então, tudo isso vai agregando valores para aquela sua interpretação. Né? Eu repito o que o meu professor Giacomo Bartoloni sempre falava, né? Cada música é uma tese. Quando eu entrei, a primeira aula que eu tive com ele, ele já me falou isso. Né? Agora, cada música é uma tese. Então, é uma frase que, para mim, é um mantra. E meus alunos sabem disso, porque eu encho a paciência deles, exigindo que eles saibam tudo, né? A respeito do compositor, a respeito da estética daquela obra, da história da música ligada àquela obra, o estilo, né, o que se pode fazer. E tudo isso, na universidade, ela já está ali, né, porque você tem que trazer para dentro da sua
interpretação o que as disciplinas teóricas, né, as disciplinas que estão sendo feitas junto com o violão, né, elas podem te dar essa informação. Então, às vezes, você está quebrando a cabeça para interpretar alguma coisa dentro do estilo, além de você perguntar para o seu professor de violão, você tem que estar atento o que está sendo passado do conteúdo da universidade, né, esse conteúdo do seu curso. Não é para você ficar decorando e passando bem na prova, é para você usar enquanto você está interpretando, né? É para trazer para dentro da sua pesquisa diária, né, junto com a técnica. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o bacharelado, ele veio somar com a licenciatura, né? Eu tenho as maiores amizades, né, que eu tenho lá na UFMT, são com as minhas amigas da licenciatura. Aliás, nós temos 70% de tronco em comum das disciplinas, então nunca foi uma relação de enfrentamento, não, é uma relação de complementação, né? Inclusive para todo mundo vai dar aulas, né? Apenas que o licenciado ele vai estar dentro de uma rede, né, da rede pública, né, geralmente, né, do ensino, da educação, do ensino fundamental, básico, e o bacharel ele vai ter essa oportunidade de dar aulas em outras instâncias, como as escolas livres, os conservatórios, a aula particular, né? Então, são atividades complementares. Então, nada mais normal do que você ficar junto com o pessoal da licenciatura, fazer disciplinas na licenciatura, né? São atividades complementares, né? E também gostaria de lembrar, a Cristina falou de alguns aspectos históricos, né? Eu gostaria de lembrar e sugerir até a leitura, que por coincidência, assim, eu estava até revendo há pouco tempo, né, dos livros que falam desse violão, né, que teve a sua trajetória fora da universidade, depois entrando na universidade, os livros, né, da Márcia Taborda, da Graça Alain, da Sandra Amaro Alfonso e do meu professor, Giacomo Bartoloni, né, e lembrar que o primeiro bacharel de violão, né, ao que tudo indica, foi a Flávia Domingos Alves, né, de Porto Alegre, né, então é muito interessante também que esse aspecto, né, da gente está falando aqui dessa empatia com o feminino, também estou puxando um pouco a brasa aqui, e também queria me congratular com isso que a Cristina falou, da ABEM, né, como a ABEM é importante, e como a gente fez várias vezes eventos com a ABEM, e ela sempre incentivando conjuntos de violões. Eu acho conjunto de violões, assim, uma coisa essencial, né, para todo mundo, quem está dentro, quem está fora da universidade, se associar com um conjunto de violões é uma porta de entrada enorme para você se ouvir o que os outros estão fazendo, né, a música de câmara vai se ajeitando, né, então, acho que de início era isso, só posso agradecer o convite, e é isso, Flávia. Muito obrigada, Terezinha. Agora convidar também a Cristina para estar entre nós aqui. Oi. Aí. Então, só para antes da gente continuar nossa conversa, dizer que nosso público aqui está um público lindo, né, de violonistas, músicos do Brasil, de Portugal, né, de vários lugares. Então, nós temos aqui o Josinal do Brasil, o Violão e Violão, que é o Sérgio Fernandes, violonista residente em Portugal, a Bruna, a Isabelle, o Gilson Antunes, temos a Bruna Jéssica, o Marco Nascimento, falando, Cristina, minha orientadora querida, Cristina Tourinho, a Brasilena, querida colega e amiga, e Ana Toledo, a Simone Lacorte, que também está fazendo um trabalho, outra mulher violonista, fazendo seu trabalho, pesquisando sobre o violão no Brasil, né? As mulheres violonistas, vai sair muita coisa boa. Deixa eu ver mais aqui, a Thaís Nascimento, né? Fábio Bartoloni, nós também. Cristóvão Almeida, Débora Marra, Goiânia, Jefferson Aquino, Maria Aro, Cristina e Terezinha, queridas, o violão agradece o trabalho de vocês e fazem pelo violão. Viva a Universidade Pública Brasileira! E aí vem mais, depois eu falo mais gente.
Então, assim, só para a gente puxar um pouquinho mais a conversa, né, do que vocês falaram de início, né? Então, lembrando que a Cristina falou que o violão é um instrumento recente, né, na história da universidade brasileira. A primeira cadeira de violão é dos anos 40, com Isaías Sávio, né, aí em São Paulo, na USP, e a gente percebe que eu, assim, na minha percepção pessoal, eu vejo que, juntamente com a pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, nos programas de pós-graduação, eles começam a ter força a partir dos anos 90, que é exatamente quando a Ampom é criada, quando a ABEM é criada, onde os educadores e músicos passam a se articular melhor, a trabalhar melhor de forma sinérgica, né? Trocando pesquisas, experiências técnicas, pedagógicas e das suas pesquisas, né? Então, eu vejo que esse marco, né, dos anos 90 foi importante para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, mas eu vejo também, por exemplo, em Goiás, a nossa cadeira de violão é de 94, né? Então, o violão era um instrumento considerado menor, né? E antes desse desenvolvimento da pesquisa, hoje ele é um instrumento aceito, né? Um instrumento, hoje não tem essa barreira. Ontem nós tivemos aqui uma live linda também sobre o quinteto de metais do Cerrado, né, de Goiânia, e eles falaram, uma das pessoas falou, olha, a banda é a maior escola de iniciação musical instrumental do Brasil, e é mesmo, né, como você falou, Terezinha, os projetos sociais, as igrejas, tradicionalmente as igrejas, né, antes de ter escola, de ter conservatórios, os grandes formadoras musicais eram as igrejas, né, então, assim, são espaços diversos de formação, né? Então, eu queria, assim, nesse caldeirão, como é que vocês veem hoje o instrumento violão na academia, né? Como é que vocês veem, vocês pesquisadoras, professoras queridas, e com essa trajetória maravilhosa, como vocês situam hoje o violão nessa perspectiva acadêmica, vamos falar assim? Depois a gente parte para os outros espaços. Quem começa? Terezinha. Eu começo, Cristina? Então tá bom. Eu vejo que o violão, ele ampliou muito o escopo, né, de atuação dele. A gente sempre teve essa ideia do violão dentro dos grupos instrumentais, como o do choro, o violão solista, o violão com orquestra. Mas hoje a gente vê uma enormidade, por exemplo, de obras de violão com eletroacústica, né, que é a música mais de vanguarda, né, mais à-vanguarda, né, que tem. Você vê o violão, que sempre foi tido como um instrumento de som pequeno, né, sendo dimensionado, sendo utilizado com microfone, sem nenhum tipo de restrição, né, sem nenhum tipo de problemática. Acho que se tiver que usar microfone, tem que usar mesmo, né. Então, eu vejo que o violão, ele está ampliando cada vez mais todo tipo de atuação de repertório, porque o que marca um instrumento é a possibilidade de repertório. E muito lá atrás, quando eu conheci o Abel Carlevaro, ele tem uma frase que ele falou para mim e para o Gilson, acho que o Gilson, ele está aí no chat, ele pode confirmar, não pode, vai me desmentir, hein, Gilson? O Abel Carlevaro, ele falava que o violão é como água. Ele é como água porque ele se molda a qualquer recipiente. Né? E eu acho que é isso, o Carlevaro já tinha percebido isso. Então, as composições do Carlevaro, elas vão desde milonga até uma música atonal dodecafônica. Né? Então, eu acho que o Carlevaro, como grande intelectual, que além de exímio violonista e mestre do violão, ele tinha essa visão da amplitude que pode chegar o violão. Né? O violão, em termos de sonoridade, de técnica expandida, né? O violão, em termos de objetos sonoros que você pode retirar dele, já é uma riqueza assim, enorme. E sem essa parceria com os compositores, né, a gente não seria ninguém. Então, eu acho que a gente tem muito a dever para os compositores. Né? Eu acho que quando a gente está tocando no palco, você tem que lembrar que você está ali não para se exibir, né, sem nenhum tipo de vaidade. Você está ali pela memória dos compositores que você está representando, inclusive dos compositores vivos, né, que merecem ser tão tocados quanto os históricos, né?
Então, acho que o violão está pronto para tudo faz tempo, assim, é só a gente dar a oportunidade para ele. Cris, quer complementar? Quer complementar, Cristina? Não sei se ela está nos ouvindo. Está nos ouvindo? Olha, o Gilson está falando, Terezinha, que confirmado. Ele disse em uma entrevista para nós dois em São Paulo, em 97, para eu ver revista Violão Intercâmbio. Então, está confirmando essa fala do Carlevaro. Isso. Né? Eu acho que é isso mesmo, Flávia, Gilson, né, colegas. Né, eu acho que a palavra instrumento, ela tem que ser entendida etimologicamente. A gente está ali para fazer música. No caso, o instrumento é violão. Eu sempre amei o violão, nunca tive vontade de tocar nenhum outro instrumento, né? Então, o violão não foi para mim eu só tenho essas condições, vou comprar um violão. A gente escuta um pouco, às vezes, isso, né? Mas, para mim, o violão sempre foi uma paixão. Eu ligava a televisão, assistia Baden Powell, Rosinha de Valença, né, nos programas de TV, Turíbio Santos. Então, a minha criação, assim, né? E quando eu ganhei um violão dos meus pais, eles me deram junto um LP do Armando Reis. Né? Então, eu ia tirando de ouvido, de brincadeira, né? Tava tentando, depois foi ficando séria a coisa, né? Então, eu acho que é isso aí que o violão representa, né? Ele representa ele representa a música. Ele é o instrumento, né? Vamos fazer música. É um instrumento mais brasileiro impossível. Cris, você está nos ouvindo? Você quer complementar? Quer comentar alguma coisa em relação a esse tema? Não sei se eu acho que ela não está nos ouvindo porque, né, está com problemas de conexão. Mas enquanto ela se organiza, nós temos também aqui a Carol, a Iana Toledo, o Emival Bueno, parabéns a todos os participantes, muito claros os diálogos, as devidas explicações, né? O Labtec do programa de pós-graduação da UFMT está presente, Terezinha, então está todo mundo aí, né? Fabiano Olinda, é lindo ver e ouvir mulheres ao violão, um instrumento democrático e complexo, cheio de amplitudes e simplicidade, né? E o interessante também, quem que falou aqui perto da Maria, né, você falou que a Flávia foi a primeira pessoa a formar, né, a Flávia Domingues Alves, né? Então, nós temos aí a Taborda também. Então, também temos mulheres no Brasil, violonistas excelentes, Angela Muner, né? Então, a gente tem mulheres, assim, violonistas também nesse meio, que é um pouco, né? Assim, tem uma predominância masculina, mas as mulheres estão mandando muito bem, né? Cris, você quer complementar? Você consegue nos ouvir? Eu ouço vocês, mas vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Tá legal. Tá. Então eu posso falar. Não estou com certeza sabendo se vocês estão me escutando ou não. Olha, eu acho que, voltando para esse papo lá do violão e a universidade, tem uma coisa que também foi muito importante para a gente, que sempre foram os projetos de extensão universitários. Na UFBA, por exemplo, o violão, a extensão do violão é fortíssima. Já chegou a ter uma escola dentro você vai ter 200 alunos na extensão de violão? É outra escola, é uma escola de música, dentro de uma escola de música. Então, assim, a gente chegou a ter 14 estagiários, 200 alunos por semestre. Então, era uma e aproveitando a extensão, você faz pesquisa, porque eu não me conformava somente em dar aula por dar aula. Eu arregimentava os meus alunos para trabalhar com eles novas maneiras da gente fazer aquilo, sabe? Assim, ou testando um repertório diferente, ou testando as atividades coletivas, né? Porque no começo tinha uma coisa muito, você sabe disso, né, Flávia? Quanto ao ensino coletivo, né?
achava que a gente ia enrolar, né? Não é verdade. Na vida a gente aprende tudo em conjunto, não aprende sozinho. Se levar uma pessoa sozinha, é mais complicado ela aprender alguma coisa. Então, assim, o violão coletivo na UFO começou em 1989. Antes já tinha piano, porque Diana e Alda Oliveira já tinham vindo dos Estados Unidos com essa técnica de trabalho de piano coletivo, com crianças pequenas. Então, a gente começou com os iniciantes e agora a universidade faz o que o pessoal chama de seminários, né? Que são aulas coletivas para graduação de instrumentos. E não é violão, não, é todos os instrumentos. Então, a universidade, assim, mais uma vez, vem trabalhando nesse sentido, né? E fazendo do ensino uma forma também de colocar a parte de pesquisa. Ainda eu vou precisar mexer aqui no negócio, senão a bateria vai embora. Só um instantinho. Ai, meu Deus do céu. Não preocupa, não, são as coisas de lives. É assim, a gente, nesse mundo contemporâneo, a gente acostumou com com as conexões e com os imprevistos, eu brinco, se até nas emissoras, né, oficiais e grandes acontecem problemas, então aqui nas lives não tem problema, né? Então, Cristina, vamos voltando com a Cristina, só para lembrar, antes de você continuar, que a UFBA, né, é um grande celeiro pela extensão do ensino coletivo, né? Tanto é que na minha pesquisa e quando iniciei o trabalho também de ensino coletivo em Goiânia, né? O espelho era a UFBA, né? Que foi quem abriu o caminho tanto para extensão em música quanto para o ensino coletivo no Brasil, né? Então, como você falou, pesquisas maravilhosas surgiram desse trabalho da extensão, assim como a formação de diversos músicos e diversos instrumentistas de diversas áreas, cordas, o Oscar Dourado, piano em grupo com a Alda, né, com a Diana Santiago, Joel com as bandas, né? Enfim, Cristina Tourinho com esse pessoal todo maravilhoso do violão. Então, assim, é realmente uma quebra de paradigma, já está ali na história do violão e do ensino coletivo. A UFBA, com esse trabalho na extensão, é pioneiro nas universidades e no Brasil. Sim, e assim, a UFBA permitiu a nós um laboratório vivo, quer dizer, você fala do seu cotidiano, do seu laboratório. Gente, isso é muito bonito, sabe? Se você pensar nisso, que você pode experimentar e aprender com o que você está trabalhando, não é? É uma oportunidade muito preciosa. Eu sou por demais grata à universidade por essa oportunidade, né, da gente estar podendo se desenvolver as outras pessoas, oportunizar a gente, sabe? Então, a UFBA teve essa coisa boa a mim, pessoalmente. E depois eu tive uma oportunidade maravilhosa também, que me caiu nas mãos, por acaso, você sabe o acaso da vida? Foi o que me aconteceu. Eu fui para um encontro de professores em Goiânia, Glaci, que estava organizando, e meu diretor não pôde ir. Ele disse, você me representa? Eu disse, bom, sim. Ele tinha descolado a Betina. Aí eu fui lá para esse encontro e conheci a Helena Nunes, que estava começando com as ideias de fazer um curso de licenciatura em música à distância. Então, para mim, foi outra escola maravilhosa. Aprenda fazendo, sabe? Apanhe fazendo, rapidinho, porque o barco está andando, tem que tirar a água, tem que tapar o buraco e tem que fazer melhor, botar o barco no vento para a coisa ir para frente. Então, foram 5 anos de trabalho e aprendi bastante mesmo. E estou vendo agora o desespero de quem não acreditava e não queria, tendo que usar a tecnologia para se comunicar à distância com as pessoas, né? Se bem que
ensino mediado por computador não é ensino EAD. Ensino EAD é outra história, mas que você precisa trabalhar a tecnologia para poder fazer as coisas, isso aí é inevitável. E eu vi acontecer, gente, eu assisti tanta coisa, assisti masterclass da Guitar Salon International, participei do encontro de Campinas, completamente online, sabe? Tem 2 encontros que estão lá, dá para fazer, dá. Claro que a gente se junto, né, do cafezinho, do bate-papo, porque o computador realmente cansa muito, né? Você ficar olhando para uma tela, coisa muito dolorosa, assim, muito cansativa mesmo. Mas dá para fazer, quer dizer, essa oportunidade que eu tive de trabalhar à distância, e assim, com gente que não tinha a menor condição de deixar o seu povoado no interior do Acre, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Rondônia. Tinha gente que, para chegar no polo, nos encontros semestrais, tomava um barco, um ônibus e outro ônibus quando chegasse na cidade para poder chegar no polo às 8 horas da manhã. E era muito lindo você ver a solidariedade também dos colegas, sabe? Que levavam café da manhã para quem vinha de muito longe. É uma coisa muito comovente, assim. Você vê que nas horas que as pessoas se ajudam, né? E a coisa funciona. Eu tenho alunos do ProLicem que estão no doutorado. Estão no doutorado. Um deles é meu orientando. Terminou vindo morar em Salvador e trouxe a família, né? Fez mestrado e está fazendo doutorado. Tem mais gente aí, que foi me orientando de TCC, que eu fui da banca de mestrado, sabe? Uma menina até indígena mesmo. Índia. Quer dizer, essas coisas, quando a gente vê, eu me arrepio, sabe? Isso realmente assim, me emociona. Faz assim, você se sentir gente, porque educação para mim também é isso, sabe? É você chegar perto, chegar junto do coração. E outra coisa que também ganhou força nesses últimos anos foram os projetos sociais, né? Em São Paulo tem o Guri, que é essa imensidão. Aqui em Salvador tem a Neogibá, tem inclusive um dos coordenadores da Neogibá de violão, está aqui, o Elias, que é meu aluno de violão, e é um dos coordenadores super talentoso. Então, assim, se não fossem essas pessoas, se não fossem essas oportunidades, como é que as pessoas iam aprender a tocar, sabe? Não tem, porque, na verdade, a gente ainda continua sem escola para todo mundo. Não tem escola nem para a educação regular, que dirá para a educação musical. Né? Então, assim, tirando o estado de Minas, que tem os 12 conservatórios, só ele, ninguém mais. Quem é o estado que tem 12 conservatórios? Não tem. Tem um, tem dois, tem um. Então, assim, é um ensino ainda que é muito desigual, no sentido de oportunidade, e eu acho, mais uma vez, eu sou fruto da universidade pública, eu sou defensora da universidade pública até o último instante. Me aposentei porque, claro, tem uma hora que você tem que se aposentar mesmo, né? Os cabelos brancos perdem, por favor, né? Dá lugar para os mais jovens. Mas eu amo a universidade, eu amo a UFBA, sem ter certeza. Cris, eu conversando antes da Terezinha complementar, assim, eu acompanho, inclusive, a Simone Lacorte está acabando aqui de, vamos dizer, confirmar, né? Cristina Torinho é uma
pioneira do violão EAD, do EAD brasileiro, do ensino, né? Inclusive, Cris, eu não sei se você se recorda, quando você encontrou a Helena, eu estava com você e Luz Marina numa reunião pós a sua reunião com ela, e essa reunião que você se referiu, comendo bacalhau. Aí, ó, nossas heranças portuguesas também, né? Então, assim, realmente esse trabalho seu, e aí eu queria já passar uma pergunta para a Terezinha, porque hoje eu falo, a Cristina, nós vamos ter o Enesim online, né, Cristina? E eu acho que o seu curso vai ser o violão EAD ou violão remoto, porque hoje é o que está todo mundo atrás, né? Aquela desconfiança que eu lembro que eu acompanhei você, que você falava, o pessoal desconfiava, que dava certo, não dava, né? Muitas universidades não aderiram no começo, você já aderiu desde o início acreditando no projeto, né? Então, assim, a UFG, ela retorna às aulas agora, dia 31 de agosto, então nós estamos com todo esse trabalho, estudando as tecnologias digitais de informação e comunicação, como é que vamos fazer aulas assíncronas, aulas síncronas, mistas com material didático, enfim. Então, já puxando esse gancho que a Cristina nos deu, Terezinha, quero saber se a UFMT já está pensando, se vai voltar, não vai, se já está pensando nessa coisa do EAD, que na verdade agora não é EAD que chama, né? É o ensino remoto, que é o ensino mediado pelas tecnologias. Como é que vocês estão fazendo aí no Mato Grosso? É uma realidade, né, que a gente tem que se adaptar, e como a Cristina falou, no começo tinha muita relutância, e antes disso, eu queria só falar também um pouco da extensão na UFMT. Nós temos um projeto maravilhoso na extensão da UFMT, que é o UFMT com a corda toda, né, que são aulas de violão, violino, instrumentos de corda, né, de corda friccionada e violão, tá? São alunos meus que dão aula de violão, o Robson da Silva e o Gustavo Herrero, né, são violonistas que já estão quase se formando, né, então eles têm essa experiência, essa oportunidade de dar aula sob minha supervisão, e é exatamente isso, essa emoção que a Cristina falou, que a gente vê, aquele pititico de gente, né, pegando no violão, e a mesma emoção nas crianças dos violinos, das violas, dos violoncelos, que a gente tem lá, né, sob direção de Oliver e Rúbia, Yatsugafo. Então, a gente tem essa obrigação. Não existe universidade pública sem o tripé pesquisa, ensino e extensão. Então, eu tenho muito orgulho e necessidade de lidar com o público externo, com a comunidade, com criança, com adolescente, né, e com terceira idade, né, melhor idade, né, falando. E, então, eu acho que a extensão é uma realidade dentro da universidade. Sobre essa flexibilização, né, como o pessoal está chamando, do ensino, já fazia parte como ferramenta para mim e para os meus alunos do bacharelado, deles se gravarem, se filmarem, mandarem para mim, eu fazia comentários, porque uma coisa você está ali assistindo, outra coisa aquela sensação da filmagem, né, e mesmo o toque muda, todas as nuances de volume, de imagem mudam, né, então já era um costume meu e dos meus alunos, acredito que muitos colegas também vão concordar comigo, que isso já era uma ferramenta necessária. Então, o que a gente tem feito é continuar com essa ferramenta, e a gente marca um encontro online e vai conversando sobre esses momentos que eu percebo na gravação e na filmagem, né? A UFMT, essa semana, ela voltou com algumas disciplinas optativas, e algumas que são possíveis, como TCC2, que é pura orientação, né, individualizada. Então, a gente está levando, né, na medida do possível, o que pode ser feito, e com bastante, a gente quer agregar, né, a gente quer trazer esses alunos, a gente não quer saber de evasão escolar, a gente quer que esses alunos se sintam muito bem acolhidos na UFMT, né, e tenho certeza que todos os colegas das universidades pensam assim como eu, a gente não quer deixar ninguém para trás, ninguém de fora, então é por isso que a gente está fazendo esse esforço de se adaptar. Eu tenho colegas que adaptaram as disciplinas em 15 dias para poder oferecer, né, e a gente tem certeza que isso é um bem,
é uma coisa que foi necessária, é um momento extraordinário, não é nenhum tipo de temeridade. Se tiver alguma temeridade, a gente vai à luta, né? A gente não vai deixar a questão do nível cair, isso vocês podem ter certeza, porque ninguém quer abdicar das coisas poéticas que a música traz para a gente, né? A gente quer fazer as coisas com nível. Então, a solução é a ferramenta tecnológica, então vamos a ela nesse momento. Quando a gente puder voltar no presencial, tocar no palco, a gente vai fazer isso com toda certeza. Bom, gente, a gente está chegando ao final da live, que a live tem 50 minutos, já estamos aí na nossa parte final, né? Mas dizer que nós vamos ter que fazer outras lives, né? Com mais violonistas e também com vocês, né? Que tem tanto a contribuir já contribuem tanto com a pesquisa e com o ensino do violão, né? E que tem muita coisa a ser socializado. Aqui entre nós temos o Robson, dizendo que é sempre muito bom ouvir a professora Terezinha, parabéns. O Fernando Batista, dizendo daqui do Rio Grande do Norte, prestigiando esses dois grandes nomes representativos do ensino do violão do Brasil. A Adriana batendo palmas, Jefferson também, a Maristela Carneiro, dizendo parabéns pela organização da live, lindo de ver mulheres ocupando todos esses espaços, não poderia ser diferente com a música e com o violão, né? Deixa eu só agora, deixa eu ver se tem mais algumas aqui. Elias Lins fala, aqui em Salvador somos privilegiados em ter a Cristina Tourinho, representante do violão e do ensino, né? Gilson querido, Gilson, a gente se encontrava muito no Souza Lima, né? Parabéns, Flávia, Cruvinel, Terezinha, Cristina, foi ótimo. Sônia Rai, boa noite, Cristina, Terezinha e Flávia. Sônia, a gente já está chegando no final, mas vocês podem, quem chegou agora pode ver, né, que fica disponível essa aula de vocês no YouTube. Então, para a gente finalizar, Cristina e Terezinha, as considerações finais de vocês, o que vocês têm para deixar para nós nesse momento, né? Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um prazer ver Terezinha, há tanto tempo que a gente não se falava, foi muito bom. Flávia também, nossa mais nova representante no board da ISB, né? Maravilha, Flávia. Parabéns, feliz demais por você também. E obrigada por tudo. Foi um prazer. Gente, eu estou sempre à disposição para falar sobre violão, sobre ensino. É uma coisa que para mim não é trabalho, é a minha vida. Então, quando quiserem, eu estou sempre às ordens. Boa noite. Obrigada, Cristina, e dizer que você já está convocada para o nosso Enessim Online. Já nós vamos te chamar, viu? Terezinha? Também queria agradecer. Eu me sinto muito bem, Terezinha. Já está me pondo aí, né, para trabalhar. Vai ser um prazer, né? Pode me chamar sempre, né? E o recado que eu gostaria de dar. Estou dando parabéns aqui, que legal. Tá. Eu só gostaria de dar esse recado aos meus alunos e a todos os alunos que estão estudando violão com essa difícil situação, né? Dizer que é passageiro, que a gente vai, com certeza, voltar a nos ver pessoalmente, nos tocar e nos tocar, né? E reiterar o que eu já tinha dito, né? O violão na universidade, ele é uma realidade, a gente não vai deixar ele sair da universidade, né? A música na universidade, a arte na universidade, a área de humanas na universidade, a gente vai lutar com todas as forças, se alguém nos ameaçar, né? E dizer que é isso, né? A gente tá sempre integrado com as pessoas, a gente agradece todos os professores, de dentro e de fora da universidade, não existe nenhum tipo de uma celeuma, qualquer coisa assim. A gente ama os professores que preparam os nossos futuros alunos. Todos são necessários, toda a formação é necessária em todas as instâncias, em todos os momentos da vida, da criança, do adolescente, do jovem, e depois do contato entre amigos, tudo é necessário, né? Ninguém realmente é indispensável.
Terezinha, muito obrigada pela presença, né? E exatamente isso, dizer que todos estamos pela educação, né? Pela formação, pelo desenvolvimento do país, né? Hoje mesmo estava conversando com colegas, né? Que não adianta a gente essa situação de pandemia, né? Onde a gente está perdendo muito amigos, colegas, pessoas jovens, né? Pessoas de todas as classes sociais. Então, também nos faz ter um momento de reflexão, né? Onde a sociedade precisa parar para pensar o que ela está fazendo com ela, né, destruindo a natureza. Isso é tudo resultado, né, de um processo de um foco no consumo, um foco em coisas que não são essenciais na vida, e sim o compartilhar, os processos formativos, a cultura, o compartilhar, né, a vida, a compartilhar os aprendizagens, e a cultura e a arte, e ela faz parte da sociedade. E temos que, né, ser respeitado como uma área importantíssima para a formação humana, né, independente de qualquer coisa. Né? Verdade. Então, eu agradeço mais uma vez, querida Cris, meu amor, minha amiga e minha musa inspiradora, Terezinha Prada, querida também. Muito obrigada pela presença e aproveita a oportunidade, então, de amanhã tem mais live, né? Só que não é comigo, é com a websérie, com o Júlio Van, para se dizer a verdade, o episódio 3, Astúcia, Teatro e Política. Então, a gente encontra vocês amanhã aqui às 20 horas. Um beijo.